estamos dando início aos nossos trabalhos da noite de hoje, como de praxe, toda noite de sexta-feira. Antes, porém, de iniciarmos a nossa temática propriamente dita, vamos convidar todos os presentes a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e que possamos todos, nesse momento, mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. E a Ti, Mestre Divino, nos dirigimos nesse momento para mais uma vez agradecer a feliz oportunidade que representa para nós aqui nos encontrarmos e que possamos alcançar e entender, Senhor, que aqui estamos em Teu nome, com o propósito de aprendermos um pouco mais a respeito das Tuas sublimes e doces verdades. Ajuda-nos, amigo maior. Permite aos Teus mensageiros de amor nos inspirar nesse momento, nos orientar, e que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos tirar o melhor proveito possível do comentário da noite. E assim, Mestre Divino, certos da Tua presença entre nós, da Tua assistência incondicional, suplicamos o Teu consentimento para, em Teu nome, iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja. E antes de entrarmos, propriamente dito, na nossa temática, vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa harmonização, que está lá no capítulo 11, que tem como título O Egoísmo. Começando pelo item 11, o texto nos diz: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas e dirigir suas forças e sua coragem. Digo coragem porque dela mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: quem me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo. Por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a força e desobstruir o caminho dos pedrosos que lhes embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar essa veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Palavras trazidas
por via mediúnica do espírito Emmanuel, na cidade de Paris, no ano de 1861, e deixamos para a nossa reflexão inicial. E assim, dando início à nossa temática propriamente dita, nós trazemos inicialmente uma questão, uma pergunta, que certamente cada um teria uma resposta diferente. E a reflexão é justamente dentro da nossa temática, onde nós perguntamos: por que somos obsediados? Precisamos nós refletirmos a respeito disso, porque o entendimento e a cura da obsessão passa necessariamente pela compreensão e do esclarecimento a respeito dessa realidade. Certamente cada um tem um motivo, tem uma razão, tem um porquê de estar sendo obsediado. Alguns talvez por problemas de vidas passadas, outros provavelmente por uma questão de vingança, outros por uma perda, outros por motivos que não sabem explicar. Ou seja, existem inúmeros entendimentos e compreensões, até porque não existem duas obsessões iguais. Cada um vive uma realidade obsessiva de acordo com a sua realidade própria, pessoal, existencial, que possa dizer e responder qual é o motivo ou o porquê de nós estarmos sendo obsediados. Entretanto, é fundamental que nós possamos, pessoalmente e individualmente, primeiro saber o porquê, a razão da sua obsessão, para poder lidar com ela, para poder trabalhar ela. O centro espírita, no máximo, vai conseguir esclarecer ou trazer o esclarecimento para cada um de nós. E cada um de nós, diante dessa realidade, poder se trabalhar, poder se ajudar. Os espíritos superiores não vão fazer a nossa parte. Eles estão aqui, não tenham a menor dúvida disso, para nos ajudar, para nos sugerir, para nos orientar, para nos dar apoio, para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Mas tem algo que depende essencialmente de cada um de nós, que é o trabalho interior e a mudança interior que cada um precisa realizar. Mas existe, na síntese, uma condição que é comum a todos nós, encarnados e desencarnados, que faz ou que explica o porquê de estarmos sendo obsediados. Todos nós vivemos, cada um individualmente, a sua realidade de vida. Entretanto, a nossa reação, a nossa resposta, a nossa condução diante dessas realidades sofrem uma síntese de postura pessoal, que é, na grande maioria das vezes, para não dizer 100%, a mesma. E podemos dizer que, sem medo de errar, que todos nós estamos vivenciando ou sendo obsediados porque interagimos com a espiritualidade, com os valores relativos à matéria. Não sei se vocês me entenderam, mas o que nós estamos querendo dizer é que a nossa relação com o mundo espiritual, de valores, de pensamento, de entendimento, é o que nos dá a condição de sermos obsediados. E esses valores, essa postura espiritual, ou atitude pessoal de cada um, em relação à espiritualidade, está sempre norteada ou intimamente ligada à realidade materializante, que é a que nós estamos comumente habituados a viver. Ou seja, nós estamos sendo obsediados por espíritos que também, por sua vez,
estão nos assediando, quando nós não os assediamos também, pela condição e busca de valores materializantes que eles desejam satisfazer em suas vontades, em seus desejos, em suas buscas, em seus anseios, muito parecido com aquilo que a gente lida ou responde em direção à vida. Ou seja, o mundo material é aquele que nós tangimos, ou tocamos, ou percebemos, ou vivenciamos. É aquele que nós estamos habituados a conviver. Entretanto, nós queremos nos referir, ou conviver, ou nos relacionarmos, ou responder, ou alcançar o entendimento da vida espiritual segundo valores materiais, ou valores materializantes. Coisa que é simplesmente impossível de se fazer. E certamente alguém deve estar perguntando, mas Silvio, como é que eu vou definir? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou compreender, racionalizar o mundo espiritual se eu não conheço o mundo espiritual? Se eu conheço apenas o mundo material. E isso aí tem um fundamento muito forte. Isso aí tem uma condição muito verdadeira, que exige cada um de nós justamente essa predisposição de busca. E é por isso que nós estamos obsediados. Por não entendermos o mundo espiritual, nós nos aproximamos, vejam só que interessante, do mundo espiritual que nós alcançamos ou conseguimos conviver com ele. Ou seja, nós queremos conviver com o mundo espiritual segundo uma condição semelhante à da vida material, coisa que não o é. Primeiro, a vida material, ela é consequência, não é causa. A consequência está sempre no mundo espiritual. Ou seja, a nossa realidade material é resultante da nossa realidade espiritual. Entretanto, buscamos definir obsessor, obsessão, condições de vida passadas, segundo os entendimentos eventuais que nós já alcançamos dentro da nossa realidade material. Ou seja, nós dedicamos à vida material, assim como à vida espiritual, os mesmos conhecimentos, que por sua vez são restritos. Restritos a quê? A nossa condição de entendimento da vida material. Nenhum de nós, nenhum homem de ciência mais avançado, mais esclarecido, tem a condição do discernimento amplo, geral e restrito da vida material. Cada um de nós tem o entendimento da vida material que nos é possível alcançar, observar, entender. Só que nós temos na vida material a consequência e o início da realidade existencial, que vem da vida espiritual. Só que quando nós temos notícia ou nos referimos à vida espiritual, queremos defini-la segundo aquilo que a gente entende da vida material. E assim são também os homens de ciência, por exemplo. Esses que estão, por exemplo, nos aceleradores de partículas, que é, em tese, a condição mais avançada da ciência hoje em exercício, buscando explicar a matéria pela matéria, querendo encontrar a resposta do todo ou de tudo segundo o funcionamento da matéria. E quanto mais eles subdividem a matéria, mais subdivisões eles encontram. Ou seja, os homens, nós, de uma maneira geral, buscamos compreender a matéria pela matéria. E a causa, o início, não está na matéria. A matéria é consequência. Ela é gerada segundo uma condição espiritual que nós ainda não alcançamos. E a doutrina dos Espíritos toca nisso, quando fala dos elementos gerais do universo,
que não nos cabe aqui entrar no assunto. E que vai muito além da condição de raciocínio e reflexão nossa. A questão é, a necessidade que o homem tem de superar a matéria é a necessidade que ele tem de transcender a sua realidade. Mas ele se impõe uma condição existencial limitante de ter a resposta de tudo que percebe, de tudo que alcança, segundo o raciocínio das respostas que os seus 5 sentidos propõem, que são restritos. Ou seja, restrição de vida, de tudo que existe, por aquilo que não consegue alcançar, que ainda não se concebe, segundo aquilo que alcança. Mas, Silvio, que outra maneira, então, de buscar esse entendimento da vida espiritual? E aí é que entra a condição do transcender da realidade pessoal que cada ser precisa se impor, não por castigo, não por rejeitar a materialidade, não por entender que a vida material seja menor ou coisa que o valha. Não, absolutamente. A realidade material é condição fundamental para o ser desse plano. Tanto é que estamos aqui. Dependemos e precisamos da realidade material. Entretanto, nós, além de não entendermos a essa realidade, superestimamos a realidade material numa condição superior, lhe dando o entendimento como se tudo que existisse entre nós está colocado. E existe uma realidade que vai além da nossa condição de percepção, pelo menos momentânea, até porque nós não buscamos a esse entendimento, que está muito distante do nosso alcance modesto desse momento. Por exemplo, a obsessão. Mas, Silvio, eu já sei que a obsessão é uma influência negativa, inferiorizante de um ser sobre outro, e que pode ser não só de espírito, mas pode ser de encarnado para encarnado e vice-versa. Pois é, mas essa é a condição restrita de entendimento que se tem sobre a obsessão. A obsessão vai muito mais além dessa realidade. A condição obsessiva nos informa de uma realidade existencial, de um propósito transcendental, que nós estamos há muito, anos-luz, distante desse entendimento. É a obsessão, na realidade, e não querendo aqui defini-la de forma ampla, mas querendo ir um pouquinho mais além daquilo que normalmente a gente habitua-se a lidar, ou conversar, ou discutir, que a obsessão é, na realidade, o mundo não material, mas espiritual, que está próximo de nós. Porque o mundo material que nós estamos convivendo, esse nós já conhecemos, pelo menos na média, né? Em parte. Pelo menos aquele que nós alcançamos, segundo as nossas modestas percepções. Só que, quando nós temos, por exemplo, notícia do mundo espiritual, e aí estamos nos referindo não só à doutrina espírita, mas a todas as outras religiões, a toda a história religiosa da humanidade, sempre lidando com a realidade religiosa segundo os entendimentos materiais. Ao Deus, um ser superior, inalcançável, inatingível, distante, os espíritos que nós não conhecemos, não entendemos, não compreendemos, embora tenhamos hoje uma doutrina maravilhosa que nos dá uma notícia extraordinária e uma possibilidade maravilhosa de compreensão dessa relação do mundo material com o mundo espiritual, que nós não lemos. Queremos conviver lidando com ela segundo a percepção modesta e restrita do mundo material. E é aí que está o nosso engano. É aí que está o nosso erro. Queremos lidar com a obsessão
segundo os entendimentos modestos da vida material. E aí podemos citar, por exemplo, a nossa vinda ao centro. É fundamental que nós venhamos aqui. Não só para ouvir essa palestra, que é a parte menor da história, mas pelo convívio com a espiritualidade que está aqui, pela sintonia e predisposição que uns mais, outros menos, se colocam na condição de receber e perceber, na ajuda que é proporcionada aos nossos irmãos, que são nossos companheiros, aqui denominamos de obsessores, e que estão conosco, e que vêm conosco, e que são ajudados na medida do possível. E é um impulso inicial dessa necessidade de despertamento, para não dizer a necessidade que cada um tem de transcender, ou seja, ir além do entendimento da matéria, para poder começar a compreender a obsessão. Porque nós só iremos nos tratar, só iremos nos curar de fato da realidade obsessiva na medida que nós a compreendermos. Não só os mecanismos das obsessões, mas do mundo espiritual, das leis que regem o mundo espiritual, pelo menos aquela que nós podemos conhecer, da condição que cada um tem e necessita buscar compreender do mundo espiritual e não simplesmente atribuir ao mundo espiritual uma condição de entendimento segundo aquilo que a gente alcança na vida material. Porque aí nós vamos estar como que chovendo no molhado. Porque é a materialidade, e é isso que nós precisamos entender. E foi com essa ideia que nós começamos a nossa conversa. É a materialidade que nos proporciona a condição da obsessão. Mas, Silvio, quer dizer que a matéria causa obsessão? Absolutamente, não é isso que nós estamos dizendo. São os nossos valores que lidamos, valores excessivos à vida material, sem dar-se conta que a nossa vida material não é só material, ela é um interagir, estamos a todo tempo, por menos que queiramos, por menos que entendamos, por menos que aceitemos, interagindo com o mundo espiritual a todos os instantes. E não é só quando a gente dorme, não. Nesse momento, estamos rodeados de espíritos. Está lá no livro dos Espíritos, onde estão os espíritos? Em toda parte, entre vós. E a gente, às vezes, tem notícia disso e não para pensar. Que é em casa, que é no trabalho, que é na rua, que é no lazer, que é em qualquer lugar que você for, meu irmão, minha irmã. A espiritualidade está junto de nós. Porque o viver é um interagir do mundo material com o mundo espiritual. Só que nós estamos habituados a dar a nossa atenção essencialmente ao mundo material. E estamos satisfeitos enquanto tivermos as nossas vontades ou necessidades mais imediatas satisfeitas. Então, assim, nós precisamos começar a compreendermos, a refletirmos. E não vamos conseguir alcançar respostas da noite para o dia ou rapidamente sobre essa realidade de interação com o mundo espiritual. Tanto é que nós nos encontramos muitas das vezes subjugados. E o que é a subjugação, senão a obsessão que nós experimentamos na nossa realidade? Um ser espiritual que se aproxima de nós, e às vezes não é nem o espiritual, é o material também, que se aproxima de nós para nos influenciar. Mas, Silvio, não dá para afastar esse ser espiritual ou material que se aproxima de nós? Dá. Mas não os outros, você. Cada um de nós é que tem essa condição. Ninguém vai afastar o obsessor de ninguém. Encarnado ou desencarnado, o centro espírita vem dar um apoio
vem dar um esclarecimento, vem dar, proporcionar um lenitivo. Jesus está aqui entre nós com os seus propósitos, nos ajudando a compreender essa relação ou interação de vida para que a gente possa se ajudar. Porque se nós não fizermos a nossa parte, ninguém vai poder fazer. Por isso a necessidade do entendimento da realidade espiritual. E começar a compreender que o mundo espiritual é causa, não é efeito. O mundo material é que é efeito, é consequência. Tudo começa antes no mundo espiritual. Mas sim, como é que eles transportam toda essa matéria? Não é através da matéria. A matéria, como já dissemos, é consequência. A causa está na espiritualidade. E o que é espiritualidade? Senão a condição do pensar, do criar, do entendimento, da razão. E segundo a condição evolutiva, cada um cria a sua realidade. Não estamos falando de física quântica não, pelo amor de Deus. Está lá nos anais da doutrina espírita. Desde 1800 e alguma coisa. Nós aqui não damos atenção. Não damos atenção. Mas quando na internet, no YouTube, no Instagram, traz informação, Facebook, por aí vai, traz informação de física quântica, nós nos maravilhamos. É ou não é assim? Mas estudar a doutrina espírita ninguém quer. E muitas coisas que estão dizendo através dessas mídias sociais são interpretações errôneas, enganosas, pior ainda, voltados para a vida material para tentar explicar a vida espiritual. Ou vice-versa. Eles mesmos se perdem. Entram pela perna de pinto e saem pela perna de pato. E não se explicam. E não se esclarecem. E o desinformado, nós, despreparados, voltados essencialmente para a vida material, nos deixamos levar por essa realidade, por esse entendimento. E a vida material é o que a gente pode conduzir, o que a gente pode viver. E quando Jesus fala que veio nos trazer vida em abundância, muitos imaginam que vida em abundância é usufruir de toda a materialidade que se possa utilizar. E não foi disso que Jesus falou. Jesus não falou nesse sentido. Jesus falou de vida em abundância, de entendimento da causa, ou seja, a vida espiritual. Mas quanto tempo a gente dedica da nossa vida ao entendimento e à busca dessa compreensão? Quantas vezes paramos para refletir da realidade espiritual que estamos experimentando ou que está nos influenciando? Que respostas estamos dando à vida espiritual? Porque a vida espiritual é causa, não é efeito. E a nossa resposta da vida espiritual vai ser exatamente aquilo que nós alcançarmos dela. Aquilo que nós compreendermos dela. A questão é que nós, ao experimentarmos ou a vivenciarmos a vida material, nós buscamos a excelência. Só que excelência em vida material, nós entendemos, na maioria das vezes, como usufruir. Tirar proveito, em gozar, em possuir, em ter, em alcançar objetivos. E tem um pouco disso tudo. Mas a excelência da vida material não é traduzida pela vida material. Isso é o que nós buscamos. Isso é o que nós entendemos de vida ou da vida, quando confundimos vida material com vida espiritual. Porque imaginamos vida espiritual uma coisa distante, longínqua, fora do nosso alcance, porque eu não consigo tangir, eu não consigo entender. Mas é lógico, nossos sentidos estão voltados essencialmente para a vida material, para os valores materiais,
Como posso eu alcançar ou perceber a espiritualidade? Como posso eu perceber o meu protetor, o meu anjo de guarda, que está comigo desde o dia, desde o primeiro segundo de vida que eu respirei nessa encarnação e vai ficar comigo até o último suspiro e até mais depois dessa desencarnação. Mas eu consigo perceber o meu obsessor. Ele me toca, ele me aflige, ou ele me dá prazer, vai depender de como eu perceba, ou de como eu responda às injunções que ele me propõe. Vai depender muito. A obsessão nem sempre é vingança. A obsessão pode ser também satisfação de vontades, de vícios, de hábitos. Só que, quando você não quiser mais, ou não desejar mais se satisfazer com esses vícios e com esses hábitos, não vamos conseguir. Porque nos ligamos de tal ordem, de tal maneira, que somos ligados um ao outro. E aí o irmãozinho, o obsessor, já vira mal. Não é assim? Ele está junto comigo porque eu permiti. Porque eu aceitei. Porque eu chamei, porque eu vibrei, porque eu sintonizei, porque eu busquei. E aí ele vira mal quando eu quero que ele vá embora. Mas ele não me deu tanta coisa, as satisfações mais imediatas, mais inferiorizantes. Como posso qualificá-lo de mal? Ele também pode fazer o mesmo conosco. Pode ou não pode? E quantas vezes, até já dissemos isso inúmeras vezes, vamos dizer mais uma vez, quantas vezes nas mesas de desobsessão ouvimos testemunhos de irmãos espirituais dizendo: mas eu quero ir embora, ela que não me deixa, ela que me chama, ou ele que me chama, eu já fiz tudo. Eu estou bem distante, eu já entendi o que é que eu tenho que fazer, mas ele vibra na sintonia e me chama. E eu não consigo me afastar dele porque os laços que eu tenho com ele é muito forte. E termino voltando. Ou seja, a nossa obsessão é, na realidade, aquilo que nós fizemos ou fazemos na nossa vida material, que é consequência da vida espiritual. E a obsessão nada mais é do que a vida espiritual que nos é possível conviver mais próxima, ou termos um entendimento. Porque a protetora, a benfazeja, a orientadora está também aqui perto de nós, nos chamando a todo tempo. E Jesus está há 2000 anos que vem nos chamando. E por que só o obsessor se liga a mim? Por que eu só consigo ouvir do obsessor aquilo que me toca, que me chama a atenção? Naturalmente é porque sou eu que não abro mão dessa sintonia. Porque no dia que eu disser que quero mudar, eu posso mudar. Naturalmente, há necessidade do esclarecimento, do entendimento, da informação, da decisão, do trabalho interior. Não vai ser só tomando água fluidificada, não vai ser só ouvindo palestra, não vai ser só passando na mesa. Não, isso vai ajudar. Isso vai dar a condição mínima necessária para que nós possamos despertar. Ou começarmos a ouvir, ou dar ouvidos a uma realidade existencial que precisamos trabalhar dentro de nós. Por isso que a mediocridade espiritual é aquilo que nos toca. E o que é a mediocridade espiritual? Não é uma coisa inferior, não. Não estamos falando de inferioridade, não. A mediocridade que nós estamos nos referindo é a condição medianeira. Média, aquilo que é médio. Medíocre é isso. Nem é muito, nem é pouco. É médio. É assim que nós agimos com a vida espiritual. É assim a nossa vida espiritual. Medíocre. Médio. Ela anda na situação ou na direção inversa da excelência. Embora seja a excelência que nós busquemos.
Mas como eu vou conseguir a excelência da espiritualidade, ou aquela vida plena em abundância que Jesus nos falou? Se eu só ajo, se eu só respondo de forma medíocre, de forma mediana. Não, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Simplesmente. Nós nascemos para crescer e evoluir, para mudar. Basta querer, basta desejar, basta buscar. Mas se as minhas respostas são sempre as mesmas, como eu posso querer conseguir fazer algo de diferente na minha vida? Eu não vou conseguir mudar fazendo as mesmas coisas todo o tempo. Eu vou ter que aprender a fazer diferente. Toda inércia no início é difícil. Mas toda vitória, toda conquista exige luta. Só que a gente quer a vitória, não quer lutar. Não vamos conseguir. Não é por aí o caminho. Esperamos dos outros aquilo que não somos capazes de fazer, ou seja, os outros devem fazer. Devem agir para os outros aquilo que querem para si. Mas nós não. Nós nos submetemos aos outros para que eles possam fazer aquilo que nós queremos para nós. E não é bem isso que Jesus nos ensina. Quando nos diz para fazer ao outro o mesmo que queira para si. Nós esperamos do outro aquilo que desejamos para nós. Mas na hora de fazer para o outro, isso a gente não quer. É mais ou menos o que acontece com a vida espiritual. Hoje, por vivenciarmos e habitarmos nesse mundo material, por estarmos acostumados com eles, e somos muito satisfeitos com as comezinhas situações de vida que já nos habituamos e que nos causa e nos proporciona prazer. Mas na hora de mudar para a vida espiritual, já que nós temos notícia que é lá que começa tudo que dá início, nós não queremos estudar a vida espiritual. Nós não queremos entender as leis da vida espiritual, porque dá trabalho, porque é preciso estudar, é preciso mudar. E se opta, naturalmente, por vivenciar a vida material. E não vamos poder nos queixar se estamos obsediados. Porque a obsessão nada mais é do que a alimentação, ou o alimento que eu proporciono, a vida que eu optei por ter. Material ou espiritual. E imaginamos que a obsessão é coisa de espírito. É a casa espírita que tem que resolver. Sinto muito. Não é bem assim, não. Jesus foi o primeiro e único que tratou a obsessão em praça pública de forma simples, clara, objetiva. Nenhuma outra religião, nenhuma outra escola filosófica ou de ciência, como queira, tratou da realidade obsessiva. Os psiquiatras, os psicólogos, quando veem que é um caso de obsessão, mandam vir para a casa espírita. Graças a Deus, alguns deles já mandam. Mas como se fosse a casa espírita que tem que resolver. E não é a casa espírita que vai resolver o problema da gente. A casa espírita pode nos dar a informação que nós necessitamos. Isso sim ela faz. É o que nós estamos tentando fazer agora. Mas se cada um de nós não buscar o entendimento, a compreensão, o aprendizado que propõe a doutrina dos Espíritos, porque foi isso que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás. Quando ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós imaginamos até hoje, na grande maioria das vezes, que Jesus foi apenas um mero líder religioso ao dizer essas palavras. E não foi. Jesus falava dos seus valores, das suas ideias, das suas posturas, dos seus comportamentos. Respondeu a Pilatos, meu reino não é deste mundo. E nem Pilatos entendeu. Nem nós. Jesus dava a notícia do mundo espiritual em outro tom, num valor superior, num valor maior, de alcance, que nós não nos esforçamos para compreender. Por isso estamos obsediados.
que não entendemos sequer o que Jesus quis dizer. Porque não é o mundo espiritual que nos obsedia, não. É através do mundo espiritual que nós nos ligamos a ele pelos valores materiais que alimentamos. E é por isso que nós estamos obsediados. São as nossas intenções, as nossas atenções, as nossas buscas, os nossos valores que alimentamos em torno da materialidade que nos liga à espiritualidade não inferior. É um engano quando se diz que a gente está ligado à espiritualidade inferior. Nós estamos ligados simplesmente à espiritualidade que é semelhante a nós. Não é porque ele é inferior que ele se liga a mim. Não. Está na mesma condição, farinha do mesmo saco. Não adianta fugir dessa realidade. Se eles são inferiores, nós somos tão inferiores quanto eles. É disso que a gente precisa entender. Que a espiritualidade a que nós nos ligamos através da obsessão são aquelas que nós alimentamos através dos nossos valores materializantes. Esse com que eu me alimento todos os dias em pensamentos e sentimentos. Porque nós alimentamos muito mais em pensamentos e em sentimentos do que qualquer outro alimento que eventualmente se possa imaginar, ou querer, ou digerir. Alimentamos a nossa vida inicialmente em pensamentos e sentimentos. É ela que dá sabor, inclusive ao prato mais saboroso que você possa comer. Tente comer o melhor prato que você possa digerir, estressado, cheio de ódio, com raiva, sem vontade de comer. É o seu sentimento que dá o início do prazer. Como é o seu sentimento que dá o início da sua vida, das nossas vidas. É por isso que nós estamos obsediados, ou somos obsediados. Porque estamos convivendo, interagindo com a vida espiritual, porque não adianta fugir dessa realidade, menos que não se queira ou não se aceite. O viver é um interagir a todos os instantes. Não é só quando você está dormindo, não. A todos os momentos. Nós, quando estamos no sono físico, a nossa alma, o espírito, ele se desprende mais das condições físicas que habitualmente estamos habituados a conviver. Entretanto, quando nós voltamos em espírito. Não é o corpo físico que desperta. O corpo físico é instrumento de expressão, de aprendizado, de exercício, de busca, de luta, de aprendizado, de evolução do ser espiritual. E essa realidade a gente não dá a devida atenção. Por isso a gente está obcecado. E aí, como fazer para poder vencer toda essa problemática? Não há outro caminho, senão o de estudar, o de aprender, de compreender. Só que a gente quer entender a espiritualidade da noite para o dia. Nós estamos falando aqui de valores que dizem respeito simplesmente à eternidade e que transcendem, inclusive, essa condição de vida que estamos experimentando. E queremos ler um pouquinho só de cada vez, ou não ler, eu prefiro tal ou qual romance, ou tal ou qual autor. Não buscamos compreender ou estudar o Livro dos Espíritos, por exemplo. E muitas das vezes, quando a gente começa pelo Livro dos Espíritos, começa pela pergunta de número 1. Mas, Silvio, não é da pergunta número 1 que você tem que começar a ler o Livro dos Espíritos? Não. Como todo livro, tem que começar da introdução. Que, para bom entendedor, é um livro à parte. É um livro dentro do outro livro. Dando uma noção do que você vai encontrar nas 1019 perguntas e 1019 respostas. O pensamento kardeciano. Esse sim nós vamos começar a compreender. Não o espiritismo kardeciano, porque esse não existe. O espiritismo aos espíritos pertence. Há um engano. Percebe como a gente pega a vida espiritual e quer conceber ela segundo valores materiais?
Quando estamos nos referindo ao espiritismo kardecista, ou kardeciano, é isso que nós estamos fazendo. E o próprio Kardec diz, pelo menos umas 4 vezes, com todas as letras, lá na introdução do livro dos Espíritos, que nenhum crédito ele tem a respeito das ideias contidas nas suas obras, senão a de codificar, de escrever, de sistematizar, como o pedagogo foi, para que o melhor entendimento possível das pessoas. Mas a essência do conhecimento, a ele não pertence. A não ser o exercício das ideias, a sistematização, a colocação apropriada da sequência possível e necessária para o nosso entendimento. Mas o que é que nós fazemos? Quando estudamos, começando pela pergunta número 1. E quando a gente chega na 1019, a gente já esqueceu até qual é a primeira pergunta. Muitas das vezes não entendemos. E queremos absorver todo o entendimento de uma só vez. E é preciso ler, reler, interpretar, aprofundar. Porque é uma filosofia, assim como é uma ciência, assim como é uma religião. E muitos de nós querem entender o espiritismo como ciência, ou como religião, ou como filosofia. E o próprio Kardec diz com muita propriedade: o espiritismo tem um tríplice aspecto de filosofia, de ciência e de religião. Não são coisas distintas, juntadas em uma só, não. É uma só, com 3 aspectos que dão a ele a personalidade dessas 3 condições. Porque se você tirar qualquer uma dessas condições e tentar entender o espiritismo, por exemplo, só como ciência, deixa de ser espiritismo. Se você tentar entender o espiritismo só como religião, sinto muito, deixa de ser espiritismo. Como também de filosofia. Há de se entender segundo o tríplice aspecto da sistematização dos entendimentos filosóficos que Kardec nos propôs, através das ideias trazidas pela espiritualidade superior. E nós não fazemos ideia, acreditem, das oportunidades que estamos desperdiçando quando não estudamos, ou quando não lemos, ou quando não buscamos a compreensão e o entendimento da doutrina dos Espíritos, através do estudo da codificação. É preciso que nós nos ajudemos. É preciso que nós façamos a nossa parte para que a espiritualidade, por sua vez, possa fazer a ajuda possível a nosso favor. Ou seja, ou nós nos ajudamos, ou ninguém poderá fazê-lo em primeira instância. Nós precisamos buscar a realidade espiritual numa condição transcendente de entendimento de vida para alcançarmos o que nos é proposto pela espiritualidade. E não segundo o nosso entendimento, ou os nossos valores pessoais imediatos, traduzidos pelo entendimento da vida material. E para encerrar, nós vamos citar a carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, no item 17, onde Paulo, o apóstolo, nos diz: sempre haverá uma luta entre a carne e o espírito. Vencerá aquele que for mais alimentado. Ou seja, Paulo, há cerca de 2000 anos atrás, não poderia falar de interação espiritual, de obsessão. Seguramente nós não íamos entender. Mas as palavras próprias da época, Paulo nos dá a notícia da realidade que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. A luta, ela é interior. Ela está dentro de cada um de nós. Não que o mundo material brigue com o mundo espiritual, porque essa é a consequência daquele. Mas pela necessidade que nós temos de lutar interiormente para o devido esclarecimento da condição existencial em que nós nos encontramos e de onde nós vimos
e para onde nós vamos voltar. E nós vamos vivenciar segundo aquilo que mais eu der atenção, que mais eu buscar, que mais eu compreender, que mais eu entender, que mais eu desejar de alcance. E aí nós estaremos lutando com o mundo espiritual dentro de nós mesmos, ou seja, ou alimentando a um ou alimentando a outro. Ou seja, realimentando a nossa própria obsessão. É disso que Paulo falou aos Gálatas, lá no capítulo 5, no item 17. Usando das palavras da época, ao que era possível ao entendimento das criaturas, de nós, há cerca de 2000 anos atrás. Então, meus irmãos, como no início, convidamos a todos a fecharmos os olhos, a elevarmos os nossos pensamentos ao alto e que possamos, todos nós, percebermos e sentirmos a doce presença do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. E assim, mestre amado, uma vez mais, nos dirigimos a Ti para agradecer as bênçãos da oportunidade que nos proporcionastes na noite de hoje. Ajuda-nos, amigo maior. Permite que consigamos ampliar nossos corações, nossos entendimentos, em razão e emoção, para compreendermos as verdades de luz que Tu nos proporciona, através da Tua santa e doce doutrina, e que os Espíritos em Teu nome vieram nos trazer. E assim, mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o Teu consentimento, para em Teu nome finalizarmos os nossos estudos da noite de hoje. Muita paz para todos.